A literatura não tem nada. É um papel e um lápis e o sujeito. É de uma nudez. Você acha que a literatura é mais democrática? Eu acho que ela é mais pobre, no sentido mais legal da ideia de pobreza, assim, né? Da evoluir para pobre, como diz a Linsol, sabe? Ela é mais pobre de recursos. Uhum. Os recursos são muito subjetivos, assim, né? É claro que pode escrever um texto que vai estar na moda, mas isso não faz da literatura literatura. É aí que está, né? Pode ser um livro. Livro é a coisa que mais se faz toda hora, né? Uhum. Mas não é isso, não é disso que eu estou falando. É mesmo do sujeito e a sua implicação com a escrita, assim. É uma coisa muito que passa pela história do sujeito, passa pela função que a escrita tem, né, na vida dele, e pelos efeitos que a escrita vai ter naqueles que a recebem. Esses efeitos, eles são lentos, não é? Sim. Eles são muito singulares, né? Eles são solitários. É muito legal isso, assim. Então não é uma coisa assim que, quando vai para a revista Cult, isso já não é mais o que é o texto, né? Que está todo mundo comprando e tal, né? Isso já não é mais o que é a experiência literária, né? É outra coisa. Agora, a arte não, ela pode ir desse jeito, sim, né? E a coisa continua sendo da singularidade, continua sendo, mas ela é fácil de ocupar os lugares públicos, os museus, né? Os artistas que estão no Iotim são os artistas, os que estão fora não são artistas, entendeu? Arthur Bispo do Rosário não podia ser artista porque era analfabeto, era pobre, era não sei o quê. Agora, então, não são os lugares públicos, são os lugares públicos de uma certa elite também. de uma certa elite, Nesse sentido é que é mais democrática a literatura, assim. Não é que ela é mais democrática, ela é mais pobre, eu acho que é isso que Mais pobre. é mais pobre. E ser mais pobre, nesse caso, eu gosto muito daquele livro do Deleuze, Por uma Literatura Menor, sabe? Muito, muito, quando ele vai falar do Kafka. Porque é isso, né? O escritor, o que ele tem que conseguir fazer é fundar sua própria língua no seio de uma língua maior. Isso é de uma radicalidade, não é? Você Sim. escrever no seu próprio dialeto, no seu próprio idioleto, né? Se a gente for pensar, fazer da sua língua uma língua, estrangeirizar a sua própria língua, e ao mesmo tempo transmitir, né? E é isso, é do um a um, assim, a literatura é muito do um a um. A literatura está menos no mercado, é isso. Ela está menos sujeita às leis do mercado, é isso que ela escapa a isso. E isso é a sua pobreza, e eu acho que é isso que faz a sua dignidade também. Né? O que é isso, esse rumor da língua? Isso é um treinamento, isso é um método, de alguma maneira, né? Escutar essa voz áfona, vamos dizer assim, do sujeito. Também não é isso que a psicanálise faz, assim? Pensar, né, daquilo que o sujeito está falando, alguma coisa que tem a ver com o inarticulável, com o real, com... Eu acho isso é muito fino, isso é muito raro. É muito raro. Nesse ponto, a psicanálise é uma coisa assim, preciosa mesmo, né? Porque não é sempre que a gente... Então, para o analista ter uma formação, eu acho, literária, você vai dizer, sociológica, da história, claro, quanto mais, sim. A literária, eu acho que ela é muito próxima. A escrita é muito próxima dessa fala do divã, entendeu? Sim. É isso. A escrita é muito próxima dessa fala do divã. Então, e aí a escuta é muito próxima da leitura. Exatamente. Pela literatura. Então, na verdade, a psicanálise literária, a gente está resgatando alguma coisa que está lá nos primórdios, né?
É o próprio futuro autobiográfico para nós, né? Para muita gente não, vai ser a matemática, sei lá, topologia, cada um, quantos psicanálises, quantos desejos houver, se a gente for pensar assim, mas para nós, que temos essa paixão, ou esse comprometimento, essa, sei lá, com a literatura, né? Com as escritas, o Cioran também, que é aquele filósofo super nihilista, ele escreve essa frase que o Manuel me deu de epígrafe, né, pro livro que chamava Melancolia, que depois chamou A Falta, né, em um mundo sem melancolia, os rouxinóis se poriam a rotar. Nossa. Então, assim, não é uma defesa da melancolia, não, né, por favor, né, ninguém quer naufragar, como diz a Lençol, né, ninguém quer ser vagabundo, ninguém quer de fato naufragar, mas tem alguma coisa disso que é uma possibilidade, né, de não ser normopata. Isso. Esse é um ponto bom também, né, da gente pensar na psicanálise literária, porque aí a gente retorna ao ponto de a psicanálise literária também ter nascido de um encontro com os psicóticos, né? Isso. Ela também nasce daí, né? E o livro da Xoxana é a coisa literária e o seu ponto de loucura, né? A coisa literária é o enlouquecimento de um texto, né? É o ponto em que o texto enlouquece, né? Ou, na linguagem do Manuel de Barros, poesia quando as palavras enlouquecem. E esse enlouquecimento é justamente o não sentido, né? A não tradução. Exatamente. Então, é quando você admite que você não pode tudo, que você não consegue dar sentido a tudo. Né? Antes disso, né? Antes de você admitir isso, e a gente sabe quando conduz uma análise, ou pelo menos quando passou por ela, né? Que há um ponto que é o sem sentido radical, né? E aí é osso mesmo, né? É o osso de uma análise, é angústia, né? É, o sem sentido radical, assim. Mas eu acho que tem que passar por isso também, né? Para depois inventar um sentido, assim, né? Que no fundo vai ser uma direção, né? Não um sentido, no sentido da significação, né? Isso, é o quarto nó. É o quarto nó. Então, a psicanálise literária pode ser, assim, uma aposta no quarto nó também, e eu acho que é aquilo que eu te disse da última vez, assim, no final a gente chegou a isso, né? A psicanálise que escreve. Psicanálise que escreve, aí você, né, pode perguntar, mas toda psicanálise escreve? Aí a gente pode responder com a Juhas, né? Já vi muita gente célebre que pensa que escreve, mas poucos escrevem. Perfeito.